Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 11. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quando nós lemos esse texto, e aí você pode pensar e fazer as conjecturas aí dentro da sua mente, acerca de coisas futuras, acerca de coisas para frente. Mas essas coisas que estão sendo ditas, escritas para nós, é para hoje, é para agora, o dia que se chama hoje. A respeito disso, as Escrituras estão aí dizendo, um dia que se chama hoje. Quando nós ouvimos a palavra descanso, logo você pode lembrar daquelas frases, ou daquelas palavras, quando nós vamos, num velório, e aí a pessoa fala assim: agora descansou. Então você ouve muito essas coisas. Agora descansou. E isso, numa normativa, pode ser aquilo que realmente você tenha por entendimento de descanso. Quando você lê lá no livro de Apocalipse, aqueles que vieram da grande tribulação, aquelas almas que foram afligidas e tiveram que morrer mesmo por causa do nome de Jesus Cristo, eles chegaram lá no trono branco.
E aí a palavra de Deus dita lá é que eles já estão ali no trono, na salvação, e agora eles descansam das suas fadigas. Um outro entendimento você pode também buscar aí. Quando Jesus contou aquela parábola daquele homem que entendia descanso quando ele acumulasse muitas coisas, muitos bens, muito dinheiro, tivesse tudo que ele queria, agora, então ele podia olhar para a alma dele e dizer: alma, come, bebe, folga, e agora eu vou ter um merecido descanso. Ou aquela famosa palavra, né? Quando eu aposentar, eu vou descansar. Né? Então são coisas que permeiam, meus irmãos, a nossa mente, nossa vida. E isso fala muito ao nosso coração. E sem o entendimento da palavra de Deus, nós vamos ser rodeados dessas formas de pensamento. E isso pode tornar nossa vida uma vida de frustrações. Uma vida de descontentamento. Que aí você, naquele tempo que você achou, agora, aí acontece alguma coisa, pronto, acabou. Lá se foi os seus planos, os seus projetos, aquilo que você tinha por alvo, por uma expectativa que ia te gerar um descanso, isso não vai acontecer. Então, com esses pensamentos, é bem provável que nós venhamos a ficar frustrados, decepcionados. Mas quando a palavra de Deus fala de descanso, de descansar mesmo, não é aquilo que o rico pensava. Não é um descanso depois da morte. Com esse tipo de pensamento, é bem provável, meus irmãos, que uma grande parte de nós viva uma vida de aflição, de angústia, de temor, de dúvidas, de ansiedades e de inquietações. E é possível que você esteja tão próximo do descanso, mas ainda não tenha entrado nele. E a palavra é o dia que se chama hoje. Então não é um descanso na morte. Não é um descanso de acúmulo de coisas. Não é um descanso nas minhas expectativas. Não é um descanso na minha aposentadoria. É um descanso em Cristo Jesus e na sua palavra. E talvez, meus irmãos, nós estamos vivendo vidas sem esse descanso, tão perto do descanso, mas sem entrar nele. Sem usufruir do descanso de Deus. De descansar mesmo a nossa vida. De ter isso, meus irmãos, como a âncora da nossa alma. Viver uma vida descansado. E aí talvez você pense assim, né? Estou ouvindo o pastor falar de descanso, né? E eu estou estudando muito, e eu estou trabalhando muito, e eu estou me esforçando muito. O pastor talvez está querendo dizer para nós que a gente tem que comprar um bando de rede, e todo mundo esticar a rede, e vamos descansar.
Não, meu irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que aquele que verdadeiramente descansa e entrou nesse descanso, ele trabalha, mas como se estivesse descansando. O seu trabalho, o seu estudo, a sua vida não é um fardo pesado. Então ele tem todas essas questões na vida, mas descansado. O descanso que se chama hoje. Hoje é o dia. Mas talvez as aflições, agruras, os nossos planos, projetos, nossas inquietações, têm deixado as nossas vidas pesadas, difíceis de carregar. É porque ainda talvez você não entrou no descanso. Talvez o seu pensamento de descanso é quando você morrer. Ou quando você estiver bem afortunado. O próprio Deus, meus irmãos, compartilhou o descanso conosco. O descanso dele. E sabe por que nós não descansamos, irmãos? Sabe por que muitos de nós não entrou no descanso ainda? Porque nós vivemos uma vida como se tudo ainda não estivesse pronto. Como se dependesse de mim para fazer alguma coisa. Então por isso que a nossa vida é um fardo pesado. E por isso que a gente não entra no descanso. Porque sempre nós estamos, todos os dias, trabalhando como se algo ainda não tivesse sido concluído. Como se Deus tivesse deixado algo para trás, ao qual deveria ser nós aqui que vamos terminar. Então por isso que a gente não entendeu o descanso. Porque nós estamos lutando com as nossas mãos. Porque tem sempre alguma coisa na nossa vida que nos traz ao nosso coração que ainda não está pronto. E que Deus, em algum ponto do seu trabalho, Ele não conseguiu concluir. Então por isso que nós estamos trabalhando muito, estamos cansados, aflitos, fadigados, ansioso, inquieto. Porque dá uma impressão que as coisas não estão prontas. Então por isso que nós não estamos trabalhando descansados. Pelo contrário, nós estamos trabalhando afadigados. Como se cada um de nós estivesse morrendo afogado, tentando levantar a cabeça para cima e puxar o ar. E aí você entra em desespero, irmão. E talvez é porque ainda você não entrou no descanso. É porque ainda talvez você está achando que Deus não terminou todas as coisas. Livro de Gênesis, capítulo 2. Deus compartilhou o seu descanso com a sua criação. Livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 1, 2 e 3. Assim, pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha. Que tinha o quê, irmão? Feito, irmão. Terminou. Acabou. Então por que ainda nós vivemos aflitos? Como se Deus não tivesse acabado todas as coisas. Tudo feito.
Tudo que era necessário para a sua criação, como imagem e semelhança, ser colocado no mundo, estava pronto. Todas as suas necessidades. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, como o Criador fizera. Então Deus não descansou porque estava o quê, irmão? Afadigado. Porque Deus trabalha como se estivesse descansando. Deus não descansou porque cansou, irmão. Deus descansou porque acabou. Terminou. O descanso de Deus é no término de todas as coisas. Então aquilo que traz dúvida ao nosso coração, aquilo que traz desespero à nossa alma, é que por causa da nossa incredulidade e da palavra que nós ouvimos, que aqueles que ouvem não está acrescentada a fé, a nossa vida vira uma aflição. Porque tudo vai ficar dependendo de mim, do meu esforço, do que eu tenho que fazer, da obra das minhas mãos. Por isso que o Salmo 127, ele diz, vai ser duro para uma alma levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dor. Vai ser duro. Porque aqueles que estão no descanso de Deus, Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Mas eles não estão dormindo porque não trabalharam. É porque eles estão trabalhando descansado, irmãos. Sem aflição, sem desespero, sem angústia, sem um peso sobre as costas que nós não conseguimos carregar. Então por isso que de noite eles conseguem dormir. Porque eles entraram no descanso de Deus. Eles entenderam que todas as obras, tudo já está pronto. E que não adianta a minha vida virar uma vida de pão de dor, porque eu não vou acrescentar nada a ela, a não ser muita dor, muito sofrimento. E que eu deveria, como filho de Deus, agora, aproveitar o hoje para entrar no descanso e trabalhar todos os dias descansado. Você já creu, irmão, que Deus já concluiu todas as coisas na sua vida? Ou você pensa que Deus é aquele protagonista que está escrevendo ainda o desfecho da sua vida? Ele está vendo como é que vai a sua vida para ele escrevendo aí, acertando as coisas? Você ainda tem esse entendimento? Ou você já compreendeu que Deus já terminou tudo, irmão? Eu sou aquele que começou, o alfa, e eu sou aquele que terminou, o ômega. Então dentro do nosso coração não deveria mais haver as dúvidas e todas as questões que nós temos. O nosso coração deveria estar descansado em Deus. Pelo fato de Deus compartilhar conosco o término de todas as coisas. Deus concluiu tudo na nossa vida já. A linha da nossa vida, irmão, ela já está pronta. Então não adianta você viver fora do descanso. Mas que pena que a gente continua insistindo fora do descanso. Hebreus, capítulo 4. Versículo 1, 2 e 3. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Isso é uma promessa. Suceda parecer que alguns de vós tenham o que, irmão? Falhado.
Então dá uma impressão, irmão, que você ainda não entendeu o entrar no descanso de Deus. Então dá uma impressão que a palavra de Deus está falhando. Não é isso que a gente pensa? Fala a verdade. Quando as coisas não funcionam como eu queria que elas funcionassem, então dá uma impressão a nós que a palavra de Deus está falhando em algum lugar. E aí então, a Bíblia diz, versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Porque você pode ouvir a palavra de Deus hoje, no dia que se chama hoje. Mas quando terminar o culto, você pode ir embora e continuar vivendo a sua vida, tendo os seus mesmos pensamentos, sua mesma forma de agir, suas mesmas conclusões, e você continuará fora do descanso. Não é fora de salvação, tá bom, irmão? Nós não estamos falando de salvação, tá bom? Nós estamos falando de um coração descansado. De uma vida que verdadeiramente entrou naquilo que Deus preparou para os seus filhos, um descanso. Para que quando você ligar o jornal, a notícia do jornal não tirar o quê? A sua paz. Para que tudo aquilo que acontecer à sua volta, as suas circunstâncias, não venham de maneira nenhuma abalar a sua fé e tudo aquilo que você tem como convicção de fé na sua vida. Que mesmo que a oliveira não produza, que mesmo que não haja barulho das malhadas lá no curral, eu ainda continuarei a confiar no Senhor. É uma alma que descansa. Mas não é por causa da circunstância que está à volta dela. Não é porque as coisas lhe são favoráveis. E que tudo lhe vai bem. Não. É porque de fato essa alma entendeu que aquilo que Jesus disse, olha, tomai sobre vós o jugo, meus irmãos, está falando do trabalho. Mas um trabalho que encontra o que, irmão? E achareis descanso para as vossas. Um trabalho que é descansado. Jesus não falou, irmãos, que nós vamos ser ociosos. Não. Mas que o nosso trabalho precisa ser com descanso. De uma mãe, de um pai, de um casal, dos filhos. Precisa ter um descanso no coração. Porque senão, meus irmãos, vai virar um pão de dor. E a Bíblia diz que pela desobediência, nós não entramos nesse descanso. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus aqui, a gente sai e continua vivendo, pensando a mesma coisa. Hebreus, capítulo 4. Acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Concluído, irmão. As obras estão concluídas. Nós sempre temos uma ideia de que estamos ajudando Deus.
Nós sempre temos o pensamento que nós estamos trabalhando muito porque é necessário. Nós estamos nos esforçando muito porque ainda Deus não concluiu todas as coisas. E por isso que a sua respiração vai ser assim, ó. É que em algum momento vai faltar o fôlego. A Bíblia diz que eles não ouviram a palavra de Deus, agregado-lhes a fé. Hebreus capítulo 11. Quando você senta no banco, abre a sua Bíblia e começa a ouvir a palavra de Deus, se ela não estiver juntamente com a fé, não vai passar de um discurso vão para você. Não vai passar de mão um discurso que você ouviu durante a semana. Capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível entrar no descanso sem fé. Mas pastor, não, é que o senhor não me conhece, é que o senhor não sabe da minha vida, não sabe o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Não é a questão do tanto de coisa que você tem para fazer. É a questão de como que você faz todas essas coisas. Se elas são feitas pelas obras das suas mãos, pelo esforço do seu braço, então vai ficar muito cansativo, fadigante, estressante, duro de suportar. Quando você faz todas as coisas descansado em Deus, então você trabalha como se estivesse descansando. Se as coisas não foram bem durante o dia, durante a semana, durante o mês, você continua com seu coração descansado. Você não está aflito, sem dormir de noite, preocupado com amanhã. Mas você está descansado em Deus. Porque de fato, sem fé, é impossível entrar nesse descanso. Vai ser impossível para uma pessoa, meus irmãos, sem a fé, ele descansar o seu coração. Mateus, capítulo 6. E aí então, quando você tiver o verdadeiro entendimento do descanso, e aí então você poderia talvez trabalhar todos os dias da semana. Como assim, pastor? Seja no seu trabalho lá onde você está, e aí emendando com a igreja, sábado, domingo, você trabalharia descansado. Mateus capítulo 6. Versículo 25. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu. O irmão Renivaldo, ele gosta muito das maritacas de manhã. Com as 20 ali em cima do poste, bem na frente da casa dele. Aí faz aquele coral. Que coisa mais linda. As aves do céu, irmão, não planta. E Deus cuida delas. Os passarinhos, que no meio do seu quintal, cheio de concreto, se o seu quintal não tiver nem um pedacinho de grama, lá no chãozinho do seu concreto, ele vai achar o que comer. Porque Deus os alimenta. E por que nós todos os dias vivemos uma vida cheia de aflições e de angústias? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar 45 centímetros no curso da sua vida? De maneira nenhuma. Nenhum de nós. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os homens que andam inquietos procuram todas estas coisas. Mas, se vocês tivessem entrado no descanso do Pai, vocês já tinham entendido que o seu Pai Celestial sabe de todas as suas necessidades. Você já deveria saber disso. Então, por que a nossa vida é uma vida de aflição? Porque a gente ouve, mas nunca mescla a palavra de Deus com fé para verdadeiramente isso ser uma realidade na nossa vida. E eu verdadeiramente viver descansado mesmo. Hebreus capítulo 4. Vamos ler até o versículo 8 agora. Do versículo 4 ao versículo 8. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar o quê, irmão? Alguns nele. Resta alguns ainda entrar nesse descanso. Ter um entendimento do verdadeiro descanso, para que a sua vida não seja uma vida de amarguras e de sofrimento. E que você não venha a chegar no final das suas expectativas de descanso e ser frustrado. Mas que verdadeiramente o seu coração tenha o jugo de Jesus, que é o trabalho, mas encontrando em todo o trabalho descanso. Entrarem alguns nele. Talvez é o seu caso.
Se você ligar o jornal de manhãzinha e ficar até a tarde, é bem provável que você vai olhar para os seus filhos e falar assim, vixe, o que vai ser deles nesse país? O que vai ser dele? Hã? E aí você vai ter que lembrar daquilo que Deus disse para Davi. No capítulo 7 de 2 Samuel. Quando você morrer, eu serei o pai dos seus filhos. Eu abençoarei as suas gerações. Eu edificarei casa para você. E quando Davi entende isso, ele diz assim, Senhor, abençoa então a casa do teu servo. Versículo 7. Determina de novo, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não lhe falaria posteriormente a respeito de outro dia. Vamos lá, vamos pensar no povo de Deus. 400 anos de escravidão. Filhos, homens jogados no rio Nilo. Deus vem, pelo intermédio de Moisés, tira esse povo com sinais e prodígios, atravessa o mar a seco. Em menos de 3 meses, eles estão diante de Cádiz Barneia para entrar na terra de Canaã, aquela terra que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que mana leite e mel. Um lugar pronto. Pronto com o quê, pastor? Lá tinha cidade pronta, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Hebrom já está lá. Deus enviou o seu povo a um lugar aonde, pelo poder de Deus, eles iam tirar todas aquelas pessoas que estavam ali, já tinha plantação pronta, casa pronta, cidades edificadas, cidades fortificadas, tudo pronto. Mas o que eles não entenderam foi o descanso. Que quando eles olharam para os moradores daquela terra, que Deus, a promessa de Deus era para eles, eles disseram assim, nós não podemos entrar. Porque tudo estava dependendo de quem, irmão? Nessa forma de pensamento. Deles. E não de Deus. Então eles poderiam ter entrado nesse descanso de Deus. E por que isso não acontece com nós, irmãos? Porque a gente olha para a nossa casa e acha que sempre está faltando alguma coisa. A gente olha para o nosso guarda-roupa e mesmo que as portas não fechem mais de tanta coisa que tem lá dentro, nós achamos que está faltando alguma coisa. Então por isso que nós não entramos no descanso. Evangelho de João, capítulo 19. No entendimento do nosso Deus, de toda a criação Deus descansou.
porque estava tudo pronto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está tudo pronto. A criação, Deus descansou porque estava pronto. A salvação, Deus descansou porque estava tudo pronto. Então, por que existe muitas almas ainda, meus irmãos, aflitas por não saberem que vão entrar no reino dos céus? É porque ainda entrar no reino dos céus ainda faz parte das suas obras, do seu esforço, de tudo aquilo que eu tenho que fazer, e não de tudo o que Deus já terminou, já consumou, tudo pronto em Cristo. Pai, está tudo consumado. Quando Jesus contou a parábola do grande banquete, a festa que ele fez, quando ele mandou chamar os convidados, é porque estava faltando alguma coisa? É porque estava tudo pronto, meus irmãos. Tudo preparado, consumado. Então, por que a nossa vida é uma vida ainda, meus irmãos, com medo de ir para o inferno? E com dúvidas se vamos ou não para o céu? É porque nós não entendemos, ou muitos ainda não entenderam, de que tudo já está pronto. E por isso não tem um descanso no coração. Porque a salvação ainda eles não entenderam, que é pela graça, por Cristo Jesus. Que não é pelo nosso esforço, pelos nossos méritos, pela nossa força, mas é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é o trabalho. Um trabalho que descansa. Então, descansando eu trabalho. Porque eu estou descansado em Deus. Porque eu sei que o meu Pai Celestial conhece todas as minhas necessidades e sabe aonde eu estou. E eu posso descansar nele. Hebreus capítulo 4, para nós encerrarmos. Por isso que Jesus diz o quê, meus irmãos? Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Você está cansado? Sobrecarregado? Porque você não vai aguentar levar esse peso. Não dá. Toma o meu jugo, trabalha comigo. Aprende de mim. E aí você vai trabalhar descansado. Porque você vai encontrar descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas, mas não é porque ele não está trabalhando mais. Porque Jesus diz que o meu Pai trabalha até agora. E suas obras, como Deus das suas. Versículo 11. Você quer fazer bastante esforço? Você quer se esforçar? Então o versículo 11 fala assim, ó, se esforça para entrar no descanso. Você quer empregar uma força na sua vida? Então, por favor, se esforce para entrar no descanso de Deus e descanse a sua vida. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso,
a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Que Deus, meus irmãos, nos ajude. Que Deus faça conosco. Você já está fechando a sua Bíblia, eu fechei aqui a minha, mas eu gostaria de ler mais um versículo, lá em Lucas capítulo 24. Não está aqui na minha mensagem, anotado, mas nós vamos ler. Lucas capítulo 24. Peço a Deus. Versículo 45. Peço a Deus que de fato então lhes abriu o entendimento para compreenderem as... Isso aqui é Jesus, irmão, encontrando seus discípulos que andaram com ele depois da sua ressurreição, e a Bíblia diz que abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, como que vai ser a nossa vida? Aí o irmão ou a irmã pode falar assim, mas pastor, nós estamos descansando demais. Nós estamos muito descansados. Mas descansa mesmo no Senhor. Confia nele. Não é isso que diz o salmista do Salmo 37? Descansa no Senhor. Confia nele. Entrega o seu caminho a ele. E tudo. Fique tranquilo, irmão. Que Deus abra o nosso entendimento para a compreensão da sua palavra. E que de fato, irmãos, possamos descansar nele. De uma maneira verdadeira e plena.